assim não salta a tabela. De longe, você tá achando que isso aí é um estádio de futebol, né? Mais de 1-0 já é basquete? Lógico. LeBron James! Quem é LeBron James e sua barba na NBA? Perto da barba do Barba. 3 bicadas do Galo. O Barba é gênio, não dá. Eduardo Domingues, irmão, passou de um gol? É basquete. No basquete, os placares são elásticos, passam dos 100 pontos por jogo muitas vezes. O Galo vinha vencendo os jogos de futebol por placares bem mais magrinhos. Só que ontem... O Atlético derrota o Grêmio. Cesta de 3 pontos. 3 para o Atlético, 0 para o Grêmio. Ah, porque é o Barba Ball acontecendo, não tem como. O Barba Ball virou basquete e o atleticano tá empolgado demais. Aqui no Globo Esporte também é basquete, não tem mixaria não. Muito boa tarde pra você, seja bem-vindo ao Globo Esporte, começando nessa segunda-feira, agora 12h59. Fim de semana foi perfeito, impecável pros times mineiros no Campeonato Brasileiro. O Galo, você viu, ganhou de 3-0 do Grêmio ontem na Arena MRV, tá 9 jogos invicto nessa temporada, mais de um gol pro Barba. É basquete, Henrique? É basquete. E foi uma cesta de 3, né? Daquela mais de longe. Foi tipo um chuá, né? Vitória importante do Atlético que começou a ser construída no primeiro tempo numa jogada de escanteio. Vamos ver? O gol saiu de dos cabeça pés do Vitor Hugo. Do Igor Gomes, né? O cruzamento Inicialmente, escanteio bem batido, numa posição que é difícil pra defesa, né? Porque você vê, o Everton sai, mas tem um monte de zagueiro do Grêmio ali, não conseguiu alcançar a bola. Quem alcançou foi o Vitão, que vai muito bem de cabeça, né? Como ele tem tempo de bola e como ele tem impulsão para chegar mais alto que todo mundo. Um gol logo no início do jogo, que acabou dando justiça a um início muito forte do Galo. O Galo pressionou bastante e conseguiu se construir rapidamente esse placar. E esse cara tá se consolidando cada vez mais nesse time do Barba, né? E o segundo gol no momento chave do jogo, porque o Grêmio tinha voltado melhor na segunda etapa. Aí o Renan Lodge acha esse passe absurdo no segundo tá pau. jogando muito, hein? Encontra o Coelho fechando corretinho. O Coelho tinha voltado um pouquinho devagar no segundo tempo, mas na primeira chance que ele teve... É muito empolgada com o técnico atleticano. São 9 jogos de invencibilidade nessa temporada. O Galo não perde desde antes da Copa do Mundo. E faz sentido. A torcida do Galo tá chamando o Eduardo Domingues, o Barba, até de Barbiola. Aplausos e um abraço acalorado do goleiro Everson. Para um gol daqueles que enche de orgulho o treinador. Do Atlético! E que linda jogada, Rogério. Desde a construção, saindo do pé do Everson, uma situação trabalhada, assumiram um risco na saída, desarmou todo o sistema defensivo do Grêmio. Lindo gol, linda jogada. O que Barba fez com esse time tá irreconhecível. O time está irreconhecível. Você pega o Galo do início do ano e pega agora, tá irreconhecível. O time está evoluindo e continua evoluindo. O Barba é o melhor treinador do Brasil, isso aí já é nítido já. Agradeço muito as palavras do torcedor, mas os que jogam são os jogadores. Eu não posso jogar mais. Tá eufórico o torcedor atleticano. 3 para o Atlético, 0 para o Grêmio. São 9 jogos seguidos sem derrotas na temporada. Resultados que fazem o Atlético ter a maior invencibilidade entre os times da Série A. Galo tem 9 jogos de invencibilidade graças ao Barba, o seu Madruga do Galo. E se o torcedor já estava satisfeito com as vitórias magrinhas, imagino que um 3-0 não faz. O time não leva gol, o time não passa sufoco. Agora acabou, entrega tudo pra gente, o time encaixou, acabou, já era. A gente está, desde a parada da Copa, fazendo um grande trabalho, temos que continuar assim. Vamos a trabalhar para seguir sendo fortes, mas também temos que ter tranquilidade. Como digo todo o tempo, pé no chão e trabalhar. Aqui é Galo! Ó, seu Madruga do Galo foi brincado. Foi pesado, né? Não tinha esse estilo. Pé no chão e trabalhar. É o Galo construindo tijolo a tijolo esse time. E nesse trabalho, o Galo passa mais um jogo sem tomar gols. E a defesa tem sido pauta, né? Os jogadores machucados, o Lianco se machucou recentemente. Será que precisa de mais um zagueiro? Será que precisa contratar? O Barba falou sobre isso depois do jogo. Vamos ouvir. Eu tenho essa tranquilidade de saber com que zagueiros estamos contando. Se há uma necessidade também depois de saber o tempo que Lianco não vai estar nos campos de jogo, então ali começamos a falar com Paulo, a diretoria.
Precisa de um zagueiro, Henrique? Tô com o Barba. Acho que dá pra trazer mais um pra dar uma encorpada no time, mas foi muito bem a dupla ontem, hein? Dupla de zaga jogou muito bem, marcando o Carlos Vinícius, perigoso do Grêmio. E teve estreia de reforço no Galo também, Kevin Castanho, volante colombiano de Copa do Mundo. O que você achou? Entrou com um jogo tranquilo, o Galo tava muito bem e deu ainda mais qualidade ao meio-campo, né? Ele é primeiro volante, ficava ali à frente da marcação, pegado, ó, dando um bote ali no Amuso. E uma saída de bola de muita qualidade, como foi no lance do terceiro gol. Começa no pé dele, sem pressão, frio pra sair jogando. Eu acho que é um cara que vai ter muito espaço nesse Atlético e jogando com o Maicon. Os dois tentando conversar ali para se encaixar. Para mim vai ser a dupla de volantes titular do Atlético. O Fred, que tá chegando, vai jogar um pouquinho mais adiantado, na minha opinião. Na lata, Henrique, Cruzeiro e Flamengo, Galo e Bragantino, os dois passam? Passam os dois, cara. O Cruzeiro vai ser épico fora de casa e o Galo confirma aqui. Obrigado, Beleza? Henrique. Boa semana para você. Valeu. A Kelly que estava ontem na Arena MRV, fez uma postagem nas redes sociais. Ela é presidente e cofundadora do Kiala FC, um clube de futebol voltado para as categorias de base, que fica lá na província de Luanda, na Angola. Demais, hein? E ela formou, ou melhor, firmou uma parceria com o Atlético Mineiro, o Galo, em busca da captação, desenvolvimento de jogadores. Muito legal. E até doido, né? Meio bizarro a gente pensar Kelly que presidente de um clube de futebol lá na Angola, é verdade. No futebol masculino, ela assistiu ontem esse grande jogo do Galo em casa, sobrou, passeou para cima do Grêmio e o time definitivamente embalou com o Barba Domingues, né, Giovana? Uma vitória importantíssima por 3-0, resultado que não vinha há bastante tempo. O Galo não conseguiu uma vitória por 3 gols de diferença desde abril, quando venceu a Chape jogando fora de casa por 4-0 na Arena Condá. Então é um resultado muito importante, né? A torcida do Atlético estava feliz com a campanha feita pelo time, né? O time conseguiu ontem o 9º jogo consecutivo sem perder na temporada, mas estava querendo também ver o time melhor em campo, não só o resultado, não só aquela uma ou outra vitória por 1-0, que era o que vinha acontecendo. E aí, muito além desse 3-0 importantíssimo na Arena, também teve um desempenho muito melhor daquela equipe comandada pelo técnico Eduardo Domingues, o Barba, que inclusive muitos torcedores ontem, no segundo tempo, estavam chamando de Barbiola, fazendo a menção aí ao Pepe Guardiola. A torcida, de fato, empolgou com o time, realmente. Teve até olé no fim da partida, nos minutos finais. Realmente, o Atlético com uma postura muito diferente, conseguindo marcar mais gols e também solidez defensiva. Obviamente, o Grêmio vive um momento complicado, não está bem na temporada, mas o Atlético aproveitou isso muito bem e conseguiu essa vitória expressiva. Destaque para o Tomás Coelho, atacante argentino que fez 2 gols na partida, dos 2 últimos, e a primeira vez fazendo doblete com a camisa do Atlético desde que chegou há 2 temporadas. É realmente o destaque no momento, segundo jogo seguido que ele marca, 3º gol marcado nessas 2 partidas, vem comandando esse ataque, já que o Cassierra, que seria o substituto do Hulk, né, aquele centroavante de fato para ficar ali na área e marcar, não vem conseguindo, até perdeu uma bola na trave ali no segundo tempo do jogo, podia ter sido até maior esse resultado. O Atlético, assim como o Cruzeiro, também tem preocupação com os jogos do torneio continental. O Galo vai pegar o Bragantino na quarta-feira, conseguiu vencer o primeiro jogo fora de casa, então fica numa situação até mais tranquila para essa quarta-feira jogando na Arena, pode até empatar que consegue avançar às quartas de final da Sul-Americana, Vini. Valeu. Como é que é o apelido aí do Barba? Barbiola. Tá bom. Pouca demais. coisa, né? Pouca coisa. A Nath vai chegar agora com as informações do Galo, que venceu na rodada, venceu o Grêmio. E ela fala do Atlético Mineiro pra gente. Tô contigo aí mais uma vez, Nath. Pois é, tô de volta agora para falar de Galo, porque hoje não tem ninguém triste em Belo Horizonte. Torcida do Cruzeiro, a gente já falou feliz, torcida do Galo mais feliz ainda, porque foi uma senhora goleada em cima do Grêmio para dar confiança para esse time do Barba, para reafirmar a boa fase que o Galo vem tendo, né? São 9 jogos de invencibilidade. A gente sabe que o ano do Galo vem sendo de oscilações, a torcida geralmente muito brava com a SAF. Torcida do Galo essa semana muito feliz. Teve a contratação do Fred, a contratação do Castanho, que inclusive fez sua estreia ontem na vitória por 3-0 do Galo, com um show do Coelho, uma boa atuação da equipe, que dá confiança para o jogo da próxima quarta-feira. E aí o técnico Eduardo Domingues falou sobre essa evolução da equipe. O Coelho, que foi eleito o melhor jogador em campo, também falou sobre o bom desempenho do Galo ontem. O grupo está criando uma união entre eles que é muito importante para eles. Jogue quem jogue,
Sabemos que temos que ser um time forte, ter ou saber o que queremos dentro do campo de jogo, com a bola, sem a bola. Sempre falávamos do mesmo, que eu olhava como o time está evoluindo e continua evoluindo. Temos que ter também o pé no chão. Falando sobre o coletivo, sabemos que foi um jogo bom, né? Mas sempre tem coisa para melhorar. Tínhamos que vencer hoje, era um jogo importante, onde nos colocava lá em cima e nos tirava lá, quizás do bolo da parte de baixo. Mas, nada, fico feliz pela vitória do time. Pois é, todo mundo aí comemorando. E um motivo a mais para o torcedor do Galo comemorar foi o gol do Vitor Hugo, né? Ele que era uma dúvida aí, porque o Galo tem esse problema na zaga de ter poucos zagueiros no elenco. O Leão, que se machucou, entrou. O Vitor Hugo entrou e fez o primeiro gol da partida, destaque para ele também. E o destaque negativo fica para a torcida Galocura, que ontem teve um princípio de confusão nas arquibancadas da Arena. No fim do jogo, mais briga lá fora, aquelas cenas lamentáveis que ninguém gosta de ver, Glaucio. Pois é, Nath, obrigada pelas informações. Boa sequência aí para você também, trazendo as informações tanto de Cruzeiro quanto de Galo para a gente nesse início de semana. Pois é, Léo, faltava essa vitória em casa, porque o Galo vem de uma sequência de só 2 derrotas em 16 jogos. Dos últimos 9 jogos, 6 ele não sofreu gol. Dos últimos 9 jogos como visitante, só 2 derrotas. Mas ficou aquela pedrinha no sapato do empate com Bahia e Juventude. E diante da sua torcida, o Barba optou pelo Preciado, pelo Cissé, para ter um Galo mais forte lá na frente, para ter um Galo chegando, sufocando um pouco mais a saída de bola do Grêmio. E deu certo. O Galo amassou, triturou, colocou o Grêmio liquidificador e bateu. Porque poderia ser um placar ainda mais elástico pelo futebol apresentado pelo Galo e pela forma como ele amarrou o Grêmio a ponto de incomodar os jogadores do Grêmio, que eu percebi ali uma discussão em campo que eles não conseguiam desatar esse nó. Então é um Galo que, apesar dos problemas vividos nos últimos tempos, conseguiu superar e ainda vive a expectativa da chegada de 2 bons reforços que pode qualificar ainda mais esse grupo. Eu não olho mais para a parte de baixo da tabela e nesse momento olho para a parte de cima da tabela, que eu quero chegar lá no grupo da classificação para a Libertadores, já que o Galo tem um jogo a menos nesse brasileiro. E nesse momento aí, a lente do Zé Geraldo da Silva flagrou o Igor Gomes sentindo uma torção no pé. A assessoria disse que ele vai fazer exames aí, ó. Foi no pé direito ali. Pois é uma Léo, baixa que você lamenta, Rafael Lima? Léo, que ironia. O Igor ficou 10 jogos sem atuar, desde a derrota para o Cienciano, e era carta fora do baralho no Atlético. Mas eu respeito demais quem tomou pedrada, pancada, inclusive do Fael, como de todo mundo no microfone, dos torcedores, e convenceu o treinador que merecia uma segunda chance, fez o gol contra o Palmeiras, assistência contra o Bragantino, assistência ontem, assumiu a titularidade. Porque você manter quando você está bem, você manter, é muito mais tranquilo do que você sair do fundo do poço e voltar para uma titularidade no futebol. E, na verdade, não é fundo do poço, você já estava fora, você era descartado no clube. Então, lamento demais, imagino que a cabeça do jogador não fica legal, principalmente por ser uma lesão logo depois da volta por cima. Mais força para o Igor Gomes. Vamos ver como foi, então, essa vitória atleticana na Arena. Convincente? Foi assim a vitória do Atlético em campo. Um resultado tão bom quanto o soninho da Bia no colo do papai Cassiano. Dormiu aí, tá tranquila com o Galão, né? Essa vitória você vai dormir igual ela hoje, tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Ei, Galo. E realmente o atleticano teve um dia tranquilo na Arena. Aos 18 minutos o Galo já estava vencendo por 1-0. Igor Gomes cobrou o escanteio e Vitor Hugo marcou de cabeça. Um gol dedicado a Lianco, companheiro de zaga lesionado. Hoje conseguimos fazer um gol, fiquei muito feliz pelo gol e eu dedico o gol a ele também. Eu sei que ele é um guerreiro que vai estar se dedicando muito para recuperar e voltar o mais rápido possível. No segundo tempo, a tranquilidade alvinegra ficou ainda maior. Renan Lodge cruzou por baixo e Coelho apareceu na segunda trave. 2-0.
Pouco tempo depois, o argentino aproveitou a sobra e fechou o placar. Foi o 6º gol dele na temporada. Agora, o atacante é um dos artilheiros do time no ano. Fico feliz por isso, acho que tenho muito a melhorar ainda. Vou continuar melhorando, vou continuar trabalhando para melhorar e não vou parar por aqui. Quero continuar ajudando a equipe para que a gente consiga grandes logros esse ano. O Atlético ainda teve outras oportunidades de marcar, por exemplo, com o Cassier. O colombiano perdeu um gol incrível. Já o tricolor gaúcho não deu muito trabalho em campo. Everson quase não foi exigido na partida. A vitória alvinegra diante da torcida também marcou a estreia do volante colombiano Kevin Castanho com a camisa do Galo. Feliz de estar acá, contento por la victoria del equipo. Muy feliz por el apoyo de todos los hinchas y creo que a seguir trabajando para todo lo que viene. O resultado contra o Grêmio aqui na Arena aumentou uma marca já bem positiva do Atlético na temporada. Agora, o time soma 9 jogos seguidos sem derrota. Pelo Campeonato Brasileiro, são 5 partidas de invencibilidade, com 2 empates e 3 vitórias. O Galo estava precisando de uma vitória dessa, né, para lavar a alma e uma vitória com respeito, uma vitória com autoridade, né, de 3-0. Lavou a alma. Sensação do padrinho, do Dindo, que tá com o afilhado, vendo a vitória. Gostou do Galo? Melhor que tem, não? O Galo hoje jogou bola. A gente estava acostumado a fazer um golzinho, ficar retrancado, né? Hoje dava para fazer até mais. Daqui a pouco, Fael e bancada vão comentar os melhores momentos dessa vitória sobre o Grêmio. E, Fael, além do Igor Gomes, que sai lesionado, o Lian, que já está lesionado, pode ser que venha mais jogador, teve jogador estreando, e tem o Alexander, que, segundo o nosso companheiro do SBT Esportes do Rio de Janeiro, Vene Casagrande, está em negociações com o Santos. Pois é, Léo, o Alexander é uma figura decorativa no Atlético hoje. Eu, para falar a verdade, tinha muita esperança nele, na saída de bola. Um garoto promissor, pelo que a gente viu jogando no Fluminense, até na lateral esquerda, de segundo volante, canhotinho pelo lado do campo, chegando com qualidade. No Galo não aconteceu. Contra o Cruzeiro, jogando pelo Fluminense, ele teve uma lesão muito grave. Depois viveu outra lesão no Fluminense. Ano passado, contra o Bolívar, uma lesão grave. E contra o Pouso Alegre, também. Porém, o Coelho teve uma lesão grave, muito mais grave, ano passado, voltou, deu a volta por cima. O Lianco teve uma lesão grave, estava já depois da Copa muito melhor, mas já voltou no primeiro semestre. Então eles conseguiram dar a volta por cima. Claro que cada corpo reage de um jeito, mas eu não sei se é corpo, cabeça, eu não sei qual o cenário que impediu o Alexander de não render e não produzir. Como o Cuca o conhece muito bem, acredito que ele possa ser útil, é o dinheiro que fica como a receber, né, Léo? Eu acredito que o Santos vai desembolsar isso de cara, eu acho que ainda pode dar uma dorzinha de cabeça para o Galo, mas é um salário que você economiza, um dinheiro que você vai receber de um jeito ou de outro na frente, nem que seja na FIFA, mas você recebe de um dia, e o Galo tem que aproveitar esse dinheiro para corrigir o que o Barba destacou ontem na coletiva, que é zaga, quem sabe um atacante matador ainda, mas o Galo traz reforços úteis e o Galo, aos poucos, e isso está acontecendo desde o início do ano, vai tirando peças que já não contribuem mais. Alterosa Esporte mostrando que o reconhecimento facial da Arena do Atlético está na boca do povo. Apesar de que hoje não entrou com um time que teria que ser, ele deu uma mesclada, achei que foi um bom jogo, o Preciado jogou bem, o Coelho também jogou bem. Foi um dos melhores jogos do Barba aqui na Arena e acho que é o segundo jogo que o Galo ganha com mais de 2 gols. O principal de tudo é os 3 pontos. E jogar bem hoje em dia, com o campeonato de ponto corrido, não é muito, assim, aquela coisa vantajosa. O negócio é 3 pontos. Desde quando surgiu a facial, que todo jogo a gente vem tendo problema na hora de entrar. Porque a nossa facial custa que é a mesma. Coloca o celular no meu rosto, aparece o nome dele. Se eles orientassem todos os funcionários, gêmeos, um entra com a facial e o outro entra com QR Code. Mas eles não orientam, aí está acontecendo isso. Fica uma situação muito constrangedora para nós, entendeu? O facial diz que é uma pessoa só, mas são irmãos gêmeos, idênticos. Então o Atlético informa, meu caro Fael, que um vai entrar com QR Code e o outro entra com reconhecimento facial. Mas enquanto isso não acontece, eles ficam lá do lado de fora, lá penando. Abraço pro Reginaldo, pro Ricardo, conheço há anos e já vi histórias assim, tem que melhorar esse atendimento para resolução de problemas. O Carlinhos de Caratinga, por exemplo, teve muita dificuldade, teve que apagar o cadastro dele para refazer, não estava conseguindo cadastrar a facial.
já que é um empecilho a tecnologia, a gente tem realmente que aumentar esse atendimento, aprimorar para que a gente não tenha problemas. Mas eu quero parabenizar o Atlético por essa campanha. Ontem mais 9 mil torcedores visitando a Arena pela primeira vez, está muito legal.